92. Eu acho que vou fazer alguns comentários bem breves para poder chegar nos últimos versículos. Vamos lá. Versículo 1. Deixa eu falar bem mais sobre o microfone carregado da chuva, senão vai captar tudo aqui nos microfones. Microfone na pele. 1. Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade. E já começa assim, lindo, maravilhoso, bom é louvar ao Senhor. À noite, por ter vencido pela ajuda de Deus, pela vida, pela luta e pela manhã. É muito interessante alguns comentaristas falar que a noite é uma comparação, é um similar da morte, porque quando nós estamos dormindo, nós estamos vulneráveis. Não temos nenhum controle, nem mesmo sobre nada, sobre a nossa vida. E acordar é como se nós estivéssemos sendo ressuscitados. Fomos livres do perigo e não sabemos quais os perigos até ocultos. Então, acordar e agradecer, louvar a Deus pela proteção dele, tanto durante o dia como a noite. No 3, só instrumento de 10 cordas, ou saltério, ou solenidade de harpa. Esse 3 aqui significa louvar a Deus com todo tipo de instrumento, tá? Cita aqui 3, mas o significado é isso, com todo tipo de instrumento. 4, pois me alegraste, Senhor, com os teus feitos, exultarei nas obras das tuas mãos. Fala sobre uma felicidade. Eu vou fazer comentários bem rápido para a gente poder estudar os versículos justos, que é o que eu quero nessa noite. Sobre uma alegria, sobre uma felicidade de reconhecer os feitos do Senhor. A gratidão, 5. Quão grandes, Senhor, são as tuas obras, os teus pensamentos, que profundos. O inédito não compreende, o estudo não percebe isso. O salmista, ele fala sobre os pensamentos, os desígnios de Deus, que são bem mais elevados do que o homem, e isso lhe causa admiração. 7. Ainda que o ímpio brote como a erva e floresçam todos os que praticam a iniquidade, nada obstante serão destruídos para sempre. Esse versículo 7 tem tudo a ver com os últimos versículos que a gente vai estudar. 8. Tu, porém, Senhor, és o Altíssimo eternamente. Versículo 8. Ou seja, a soberania de Deus é imutável. Ele permanece na sua posição de soberania e de poder para não sempre. No 9, eis que os teus inimigos, Senhor, eis que os teus inimigos perecerão, serão dispersos todos os que praticam a iniquidade, ou seja, aqueles que ignoram a palavra do Senhor. No 10, porém, tu exaltas o meu poder como o do boi selvagem, derrama sobre mim o óleo fresco. Porém, tu exaltas o meu poder como a do boi selvagem. E essa boi selvagem simboliza força, simboliza o poder. Derrama sobre mim óleo fresco. Esse óleo fresco significa a alegria, a viçosidade, o brilho e prosperidade. No 11, os meus olhos veem com alegria os inimigos que me espreitam, e os meus ouvidos se satisfazem em ouvir os malfeitores que contra mim se levantam. Deixa eu comentar isso aqui para a gente poder ir com calma agora. E como alguém que está observando os feitos, o procedimento, as atitudes dos perversos, dos injustos, dos ímpios, na expectativa, sabendo que eles não irão prosperar, pelo contrário, eles serão, que Deus vai fazer justiça e serão destruídos. No 12,
plantados na casa do Senhor, do nosso Deus. Plantados na casa do Senhor, florescerão os árvores do nosso Deus. Na velhice darão frutos, serão cheios de seiva, pelo verdor, para anunciar que o Senhor é reto, Ele é a minha rocha, e nele não há injustiça. Louvado seja Deus. Aleluia. Na palavra de Deus, a gente encontra muitas analogias, muita comparação com árvores, com plantas. Fiz até um resumo aqui de alguns capítulos e versículos: Oséias 14, 5, 7, Jeremias 17, 7, 8, Provérbios 12, 31 e versículo 12, Jó 18, 16, 2 Reis 19, 30, Romanos 11, 16. São exemplos de analogia, de comparação. O próprio Deus comparando o seu povo, comparando os justos com árvores, com plantas. E aqui, em especial, ele fala sobre a palmeira e o cedro do Líbano. Inclusive, a gente já comentou aqui sobre a palmeira, que quando aparece ela, a gente consegue ver ela brotando com 5 centímetros. A raiz dela já está com 1,5 metros, porque ela cresce muito mais no interior do que no exterior. E esse crescimento dela faz com que as raízes dela não depende da chuva. Chega até 40 metros. E por causa das suas raízes profundas, elas se curvam, mas elas não se quebram. E a gente estava falando, eu não consegui guardar essa mensagem para jogar no YouTube, mas a gente estava falando no domingo exatamente sobre a raizinheira e a palmeira. Não, carvalho e a azinheira. Carvalho e azinheira. E novamente aqui Deus ele compara os justos com uma planta, com a palmeira. Vive centenas de anos, a palmeira, centenas de anos, e resiste às tempestades. Mas eu quero falar sobre esse crescimento dela. Quando ela, a cada metro, digamos, quando ela chega lá aos seus 5 metros, as suas raízes já estão profundas. E ainda, digamos, 1,5 metro de raiz, quando ela aparece um broto de 5 centímetros, como arrancar essa plantinha? Como arrancar essa plantinha? E ele compara os justos exatamente como a palmeira e como o cedro. E a nossa vida também deve ter um crescimento interior. A palmeira cresce mais interior do que exterior. O justo também. Nós devemos crescer mais interior do que exterior. E esse interior significa a profundidade na vida espiritual, a profundidade com Deus. A planta não nasce sozinha, sempre há alguém que planta. E aqui está falando que os justos são plantados pelo Senhor. Todas as vezes que chega alguém na igreja, aqui ou em outra igreja, e essa pessoa ela desce as águas, essa pessoa está sendo plantada na casa do Senhor. E quando fala aqui nos árvores, nessa época aqui, na época do salmista, existia 2 árvores, que era o arco superior, onde ficava o sacerdote, o sacerdote, o arco exterior, onde ficava o povo. Mas está exatamente semelhando a palmeira e o cedro do Líbano com esse povo, que era plantar na casa do Senhor. O que é plantar? Plantar. Há uma comparação aqui entre a relva, a palma e a palmeira, a grama. O ímpio, ele cresce com a grama, rápido
E mesmo que não venha a chuva, ela não depende da chuva. As suas raízes têm encontro direto com os lençóis freáticos. E isso é a sugestão do próprio Deus, que a nossa vida ela tenha profundidade espiritual a ponto de não depender de nada do exterior, de nada, mas que venha a depender da nossa vida com Deus. Existe uma tentativa da parte do diabo de destruir aqueles que são plantados pelo Senhor. A gente outro dia comentava sobre isso, né? Que o inimigo, enquanto os homens dormiam, ele veio e plantou o joio. Naturalmente, quando eu estava lendo isso daqui, eu me lembrei de uma experiência agora minha, simples, mas que tem tudo a ver com isso daqui. Eu estava no meu quintal, apareceu pé de pimenta. Ficou a coisa mais linda, irmão. Aquela coisa bonita mesmo, cheia de pimenta, só que demorou muito a pessoa ir para lá e limpar o quintal, e o mato ao redor acabou sufocando o pé de pimenta. Quando o senhor que sempre vai lá, chegou lá, e aí ele comentou, né? Disse assim: poxa, a última vez que eu vim aqui estava tão bonita, mas aí esse mato acabou sufocando. E o diabo, ele tenta sufocar aqueles que são plantados pelo Senhor. E quais as formas que o diabo tenta sufocar? O sentimento de fraqueza, você saber que você é fraco porque você depende de Deus é uma coisa. Você se deixar levar, ser dominado pela fraqueza é outra coisa. A fraqueza, a incerteza, o medo, a desconfiança são ataques do diabo. O diabo mina, ele colocando ervas daninhas, atacando a mente do justo para sufocar, para impedir o crescimento. Muitas das vezes aparecem pessoas nas igrejas que são uma relva, né? Que são mato, chega, tem um crescimento rápido, se envolve, depois some, desaparece, porque não tinha raiz, mas aqueles que são plantados pelo Senhor, esses têm raiz. E ser plantado pelo Senhor significa o privilégio de participar da igreja de Deus, do povo de Deus, de ser membro do corpo de Cristo. Porque quando fala assim, plantados na casa do Senhor, o salmista ele fala sobre a importância de estar na casa do Senhor, que é onde a gente ouve a palavra essa que é vida, que nos dá força, que nos revigora, que nos santifica e que nos prepara para florescer. Que essa é a vontade de Deus. Quando o diabo tenta minar essas coisas, tenta nos sufocar, é porque ele quer impedir o crescimento, ele quer roubar o ânimo e a força, quer roubar o ânimo e a força. O que foi, gente? Esse é a Bela, misericórdia. Com 20 cumprimentos, quando chega com 20 metros, ela começa a dar semente. Só quando chega com 20 metros, ela começa a dar semente. Porém, vive muitos anos. E esse desenvolvimento lento e não precipitado, a gente também não precisa se precipitar, mas o importante é ir crescendo. E para crescer, nós precisamos dos nutrientes necessários que estão na palavra de Deus. A palavra de Deus tem os nutrientes necessários, e é a água que rega para que o justo ele possa ir crescendo, desenvolvendo, e assim ter essa raiz saudável, que é tudo
depende da raiz e aonde nós estamos plantados. Tudo na nossa vida depende de onde nós estamos sendo plantados. Essa relva, essa palma, essa grama que muitas das vezes cresce na igreja, vem trazida pelo vento. Deixa eu explicar isso aqui. Mato, né? Porque a grama que aqui fala, no Salmo 92, se refere a qualquer tipo de mato. Mato inútil, que não serve para nada. E às vezes vem essas plantas para a igreja trazidas pelo vento, com a mesma rapidez que chega, é a mesma rapidez que sai, mas não consegue permanecer. E esse vento, que vento é esse? Vento é uma tribulação, é um problema, é a dificuldade que você está enfrentando uma tribulação lá fora, corre na igreja. A gente cria raiz, mas não é plantado, mas não tem raízes em Deus, mas não tem raízes, não está plantado em Deus. E uma coisa também muito interessante, né? É que o cedro, quando ele fala o cedro do Líbano, essa planta bela, bonita e de madeira de lei nobre, que servia para construir os palácios, os móveis dos palácios. O cedro sempre ia para os palácios e para a nobreza. Uma planta bela, bonita, muito bonita, e de uma madeira muito resistente, criada para resistir. Como o cedro e como a palmeira, assim devem ser os justos, fortes, firmes, confiantes e confiáveis, sem depender de fatores exteriores, não importa as circunstâncias, não importa o tempo, não importa a dificuldade, não importa o que acontece fora. O importante é a profundidade da comunhão com Deus. O importante é as nossas raízes que estão profundas em Deus, e Ele é a nossa fonte de força. Importa. Se não vem chuva, se é tempo de seca, se é tempo de deserto, mas a palmeira, o cedro do Líbano, ele permanece vivo e com vida, viçoso. É interessante que lá no Salmo 1 também fala a respeito disso, né? Hoje eu estava meditando sobre ele, mas eu preferi vir para cá. E mesmo na tempestade, continua florescendo. Assim são os justos, servos de Deus. Mesmo na tempestade, nós devemos florescer em Deus. E externar o cedro, uma planta linda, bela, assim o justo também deve externar a sua beleza. Que beleza é essa? A beleza de uma vida com Deus, a beleza da vida cristã, externar o que nós temos de melhor, a beleza que nós temos, externar a beleza que nós temos, que é a vida cristã, que é a vida com Deus, que é um relacionamento com Deus, relacionamento de fecundidade. E quando eu falo que me lembra muito a minha tia, ela diz assim: na velhice ainda darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de perdão. Como alguém pode ainda na velhice dar frutos? Tudo bem que eu estou falando para você a respeito da minha tia, que ela é muito dedicada à obra de Deus. Eu fico emocionada. Eu não consigo demonstrar o quanto eu fico emocionada quando eu falo dela, principalmente no peça. Mas fico muito emocionada quando eu falo dela. E a pessoa vai ser obreira como ela quando fica velha, e quando tiver ainda com mais idade, ainda assim será útil, porque aqueles que são plantados pelo Senhor sempre serão úteis para o reino de Deus. Esse
externar a sua comunhão com Deus. Eu acho isso uma coisa mais linda. Muito bonita. E isso anima o futuro, anima o pensamento a respeito do futuro. E quando ele fala assim, versículo finalzinho, né? Para anunciar que o Senhor é reto, Ele é a minha rocha, Ele não age com injustiça. Os velhinhos, ainda quando for velho, porque a palmeira do cedro, muitos anos, mas continuam ali, verde, com as suas folhas verdes, e demonstrando a sua profundidade com Deus, porque ainda na velhice, a importância de estar na casa de Deus, e a pessoa vai receber os nutrientes que vai fazer com que ela permaneça firme, que ela permaneça forte, que ela continue fazendo parte do povo de Deus, unida com o povo de Deus, adorando a Deus, anunciando as obras de Deus. E ele fala que para anunciar que o Senhor é reto, alguém que tem profundidade com Deus, alguém que tem uma vida espiritual profunda com Deus, essa pessoa, ela pode afirmar que Deus é justo, que nele não há maldade, que ele é absolutamente confiável, que nele não há perversidade e não há erro, não há falha. A vida dela com Deus faz com que ela anuncie, ela afirme a respeito da justiça de Deus. Não existe nada que anima mais uma pessoa plantada em Deus do que crer na justiça de Deus, na justiça de Deus, de um Deus que, independente das circunstâncias, independente do que aconteça, ele permanece soberano, é absolutamente confiável, e todas as criaturas da terra podem confiar nele e adorá-lo para sempre. Amém, Jesus. Consistência, raízes profundas, espiritualidade em Deus. Sempre tenha essa firmeza, irmãos, em tudo que você for fazer. Tem algumas pessoas, sabe, falar aqui um negócio para vocês. Uma pessoa inconsistente, ela não cresce em área nenhuma da vida dela e nem pode ser abençoada. Você quer um exemplo? Um exemplo simples. Uma pessoa, quando ela vai contratar alguém para ser seu empregado, funcionário da empresa, se na carteira de trabalho ficou 3 meses de um, 5 meses do outro, 1 mês de um, contrata. Não contrata. Em tudo que a pessoa for fazer, a pessoa precisa ter firmeza, não ser vulnerável, não ser leviano, precisa ter firmeza, precisa estar criando raiz na igreja, no trabalho, em tudo. Precisamos ser firmes em tudo. Se precisamos ser firmes em tudo, quanto mais se trata a respeito da vida espiritual, coma da palavra de Deus, que vai te dar os nutrientes para você permanecer firme, crescendo